gente vem da Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes é uma escola do conceito, então a gente não tinha necessariamente um mestre, porque não é a maneira como eles entendem né, o ensino, a formação, etc. Então a gente nunca teve mestre, a gente teve mestres, pessoas que circularam, né, grandes arquitetos que circulavam, que produziam na Europa, e essas referências entrando nas nossas cabeças. Então, a nossa chegada aqui, a gente sempre foi muito outsider, né? Porque até a gente conseguir chegar, se instalar, conseguir entender o que está acontecendo por aqui, quem são os atores do mercado, né? O que se faz, como se faz, a gente demorou alguns anos. Eu acho que até hoje eu tenho a impressão de que a gente segue um pouco os outsiders da história. Então é isso. Então esse projeto aqui, a gente começou a trabalhar com incorporadoras, mas muito pouquinho, porque a gente, né, não tinha experiência, etc. Mas apareceu o concurso aqui da Ideias Árvores, o primeiro deles, quando eles montaram a empresa. Eles lançaram um concurso, chamaram a gente, como os outsiders, o Andrade Moretim e eu acho que era o Una. E a gente fez o tal do concurso para o primeiro projeto da Ideias Árvores. E daí a gente ganhou o concurso. Puta, ganhamos um concurso, que máximo, que tudo. Vamos lá, né, gente? A gente vai fazer um prédio, que era na Rua Imberê, no Sumaré. A gente começou a trabalhar o projeto, um mês e meio depois, a gente tem uma convocação. Vamos lá conversar com a turma da Ideias Árvores. Que nem chamava Ideias Árvores, velho. Eles começaram com outro nome. Foi Movimento 1. Movimento 1. É. Verdade. O Simpatia é do Movimento 1, não é? Ou aquele do Álvaro Eles Contorno? fizeram os 2, 3, do Movimento 1, que era um grupo, né? Era o Otávio Zarvos, o Zé Casarim, que é o dono da Actos, que é aquela imobiliária. Esse cara é um gênio. E bom, a gente, né, recebeu a tal da convocação. E daí, eu estou contando para vocês assim, a maior frustração profissional que a gente já teve na vida. Porque daí dessa convocação a história foi, olha, a gente amou o projeto de vocês, a gente adorou essa história, mas vocês são muito, né, a gente se encontra daqui a alguns anos, tá bom? Tapa na cara, né? Nossa, mas assim, eu lembro desse, não, assim, eu e os meninos, 4, em volta da mesa, que eu estava falando isso, o Zé ali do lado. E pronto, paciência, paciência, e a gente se reencontrou uns anos depois para um outro projeto aqui atrás, o Fidalga, já entregue, a gente entregou acho que em 2008, na história do Kit 7, que é um projeto um pouquinho menor, residencial também, Rua Fidalga 727, e daí foi um exercício legal, a gente conseguiu, né, os anos se passaram, a gente foi pegando um pouco mais de canja do assunto. Que daí, então, jovens arquitetos, né, porque seguimos jovens arquitetos até, eu acho que vou ser jovem arquiteta a minha vida inteira. Então, jovens arquitetos, num contexto que era um contexto muito novo pra gente, no sentido, né, a gente tinha acabado de chegar no Brasil, era assim, a gente não conhecia material, a gente não conhecia maneira de fazer, a gente estava descobrindo. E essa é um pouco a história da nossa vida. A gente está sempre nessa descoberta de outros caminhos. Assim, fez total sentido a gente não fazer aquela história, fez um pequeno exercício que foi o Fidalga, a gente fez outros exercícios com outras incorporadoras, né, com o mercado, que daí, né, falando de mercado, a gente estava falando aqui embaixo, agora, é um assunto que a gente precisa incorporar na nossa história. O arquiteto ele não é só o cara que vai lá e projeta ali maravilhoso, a gente vive na Torre Dourada, né, a arquitetura é política. A arquitetura é política no sentido da negociação, do saber falar, né, com o cliente, saber lidar com o cliente, entender, escolher as suas batalhas, escolher o seu... Não dá para... Não, então tudo bem, mas vamos fazer isso aqui? Isso aqui não tem problema, mas vamos por aqui? Então, é assim, essa é a negociação. Então,
A gente produziu algumas coisas para outros incorporadores e as árvores voltou para a gente com esse terreno aqui. Esse terreno é uma loucura, porque ele se vocês olharem na planta, ele começa aqui embaixo e ele faz uma curva e vai lá para cima. Então ele é um L, mas ele é um L meio aberto. Com inclinação. Um E L com inclinação. Não, ele é realmente muito esquisito, muito particular. E do lado do nosso BNH, do nosso conhecido BNH. Gente, olha que legal, a gente voltou, né, para nossa... Voltou, né, o ciclo fechou ali, a gente voltou para onde a gente começou. O que a gente pode propor para essa história? Então, o que a gente fez aqui? A gente imaginou como a gente poderia ter uma unidade habitacional, são esses quadradinhos. A gente tem 8 torrezinhas, mais a torre de circulação, que é essa daqui no centro. Então vocês entendem o que é a circulação pelos azulejos. Esses azulejos, que são os azulejos brilhantes e lisos, eles são sempre esse núcleo central. Tudo que dá para esse núcleo central é com esse azulejo, com esse pixel, que daí é uma homenagem que a gente faz ao que acontece aqui na vila. A vila começou com tem essas casinhas todas super portuguesas, tem uma comunidade portuguesa grande por aqui, etc. Então daí uma piscadela a isso. E também a busca do liso, né? Então a gente tem esses dois níveis, esse terreno maluco. Como é que a gente consegue articular esse terreno maluco, né? essa configuração topográfica, dando às unidades de habitação a maior qualidade possível. Então, o que a gente entende por qualidade? Né? Os apartamentos não são muito grandes, eles têm formato de 7x7, e daí eles se duplicam, ora pé direito duplo, ora um só nível. O que a gente entende pela maior qualidade possível? A gente está aqui na vila com essa linda vista, porque aqui a gente tem essa vista maravilhosa. A gente vai subir, vocês vão ver. Chega uma hora ali que a gente começa a ver, até ver Sumaré, ver pro lado de cá. É realmente muito rico. Então a história foi como é que a gente pode abrir o máximo essas unidades. Então o que a gente fez? A gente explodiu a imagem desse BNH, a imagem dessas casinhas, né, a gente explodiu o racional. Então a gente, né, essa trama super racional paulista, etc., a gente explodiu ela no terreno e criou esses 8 bloquinhos, né, gente? Bloquinhos, né? Esses 8 blocos. Mais o 9º bloco, que é o bloco de circulação. Então, cada uma das unidades tem pelo menos 3 lados abertos. Todo mundo tem pelo menos 3 lados abertos. Quer dizer, todos os apartamentos têm uma vista para 3 lados. Isso é muito único. Então, é muito iluminado, é muito ventilado. Né, a gente criou essa qualidade espacial pela essa abertura dos 3 lados. Tem até que tem 4 lados. Dependendo ali da história, tem um deles, esses daqui dos cantos, aqui eles têm, esse daqui na verdade tem 4 lados, porque ele tem um pedacinho na quito aqui. Pega aqui, né? E daí aquela história da escolha das batalhas. Inicialmente, se vocês, é até engraçado a gente colocar isso eu posso até tentar passar para vocês, o desenho inicial, que era de fato tudo aberto. Tudo aberto. A gente tinha todos esses blocos abertos. Eles eram desconectados aqui, entendeu? Era um claro com volumes soltos mesmo. Eles eram todos desconectados. E com essas passarelas, que são essas passarelas aqui, vocês vão ver, esse aqui é um jogo de passarela, porque a gente está aqui no bloco de 3. Né? 1, 2, 3. Aqui na planta. Essa passarela, eu não sei se vocês conseguem ver. Então esse é o jogo de 3. Que é esse de baixo aqui, né? Estão vendo? Essa passarela que liga os blocos para o bloco de circulação, que é o bloco de azulejo, né, esse jogo de materiais e de sensações, né? A gente tem o liso e o rugoso,
Então, tudo que é externo é rugoso, tudo que é interno é liso, como se de fato a gente tivesse um efeito de explosão de um bloco único. Esse foi o exercício. Então, desse efeito de explosão do bloco único, todo esse centro traz essa textura, mais lisa. E daí, né, todos os rebatimentos de conceito. Esse prédio, pra gente, é um dos prédios que tem, né, a gente tem uma profusão aqui de ideias e de conceitos, que foram muitos anos de trabalho, né, até viabilizar o projeto, até viabilizar questões, né, do cliente, etc. Então, é uma profusão de conceitos, né, essa nossa unidade, né, essa nossa célula, ela vai também para os azulejos. Então, assim, a gente vai do micro, do azulejo, para o macro, da explosão no terreno. Essas passarelas, a gente quis criar esses espaços como espaço. Não, óbvio que também é um jogo de aquelas reboladas que a gente dá no sentido de ganhar metro quadrado, dos computáveis, dos não computáveis, etc. Mas essas passarelas são espaços de vida no final das contas. Então é como se você tivesse a tua unidade, o teu apartamento, como uma unidade única, como uma casa. Então você sobe no teu elevador, sai do teu elevador, sai para o externo, né? Porque essas passarelas são externas, vento, chuva, etc. E chega na tua unidade. Então esse foi um exercício que a gente trabalhou bastante. Você ter a impressão de que a tua história é única, que você está numa casa pendurada lá em cima. O que mais que a gente pode falar desse prédio? Eu acho que daí a gente precisa passear para vocês verem. Para vocês verem todos os conceitos e subconceitos. E essas espacialidades, porque é muito particular. A gente já fez aqui, eu acho que umas 2, 3 rodadas de foto, com fotógrafos diferentes. E cada um deles traz imagem nova, traz ângulo novo. Eu não me canso de encontrar novas perspectivas aqui dentro, porque é tudo muito articulado, que essa foi de fato a ideia. A gente fez um exercício tem um fotógrafo de arquitetura que chama Fernando Guerra, que você deve conhecer, ele veio para São essas fotos aqui. Que são essas fotos, o Fernando Guerra, que é um arquiteto, um fotógrafo português, ele estava aqui no Brasil e ele fotografa grandes obras por aí pelo mundo. E daí a gente ficou sabendo que ele estava por aqui pro Brasil, que ele viria para cá, e a gente fez um pacotão com outros arquitetos e a gente conseguiu ter as fotos do Fernando. O Fernando, só um parênteses, ele faz as fotos das obras do Álvaro Siza lá em Portugal. Ele é meio que o Álvaro Siza apadrinhou ele como fotógrafo. Então, ele é um cara que tem um olhar bem especial, assim mesmo, né? Sim. Né? E ele é um personagem, ele é um cara muito. Ele é muito quieto, muito tímido. Então a gente deixou ele aqui, ele ficou acho que 3 dias em silêncio. E o que foi único, 400 e tantas imagens. Ele passou para vocês as 400 e tantas 400 e imagens. tantas imagens. É incrível isso. Então é isso. Ele faz isso. Ele entrega ele não tem essa história de 10 fotos. Não, ele entrega todas aquelas que tiverem de fato boas. Mas vocês vão ver por aqui que a gente tem muito ângulo, muita surpresa entre os espaços, né, os espaços semi-fechados, que são essas passarelas. Como a gente resolveu a questão as questões técnicas de ar-condicionados, patatis e patatás, a gente usa essas passarelas mesmo como espaços de suporte. Então, olha, tudo passa por elas são shafts, vocês veem? Elas são shafts, tudo passa por elas. Porque justamente na época, né, pô, mas e daí como é que a gente vai resolver com esse monte de bloco? Como é que a gente vai otimizar essa construção, essa obra, etc. Então foi um exercício também de convencimento para fazer acontecer a nossa ideia. Então a gente está aqui, aqui é a área comum do prédio, academia,
a área de serviço, etc. A lavanderia é coletiva no prédio inteiro ou tem área de serviço dentro dos apartamentos também? Tem uma micro área, tem um ponto de máquina ali, que é o conceito do tanque. Gente, eu acho isso tão engraçado. A gente tava falando disso. O que tá falando? Estava falando aqui Você que falou, não, Felipe? que as unidades são os apartamentos menores, você tem a pia e tem um tanque do lado da pia. Eu falei pra ele, eu aposto que se não colocasse tanque ninguém comprava. Total, gente, cadê meu tanque? É uma loucura. O conceito do tanque. O que conceito vocês acham do tanque. conceito do Pois tanque? é, isso é muito louco, então, porque não existe na Europa o tal do tanque, aquela coisa assim. Então, bom, óbvio que eu conheci o tanque, né, o conceito do tanque, mas eu nunca tinha trabalhado com o tanque. E daí, não, muito louco, a gente precisa de tanque, tá bom. Mas tem uma pia do lado. Ah, não, mas não pode. Porque não tem a coisinha que faz assim. Entendi. Mas não dá pra comprar um negócio que tem e põe na pia? Não, não dá. Tá bom. É engraçado, né? Porque eu acho que vem muito de uma cultura também de ter a faxineira, de ter a, né, alguém que Sim. vem fazer a limpeza na casa, sabe? Porque, onde que ela vai torcer o pano sujo, sabe? A pessoa que vem limpar. Sim. Eu acho que Pra aqui a ela gente não tem muito misturar, né? essa cultura, né? Eu quando morei lá também em Barcelona não tinha tanque e eu vivi durante 2 anos lá muito bem sem tanque, né? Sim, a Tipo, gente sobrevive. a casa não era tão limpa quanto a casa. Confesso, mas Mas isso não é culpa do tanque. não é culpa do tanque, não é culpa do tanque. Não, as questões culturais que a gente tem que se adequar, lógico. E daí, né, falando desse intercâmbio, né, do cultural, a gente, depois de 8 anos aqui no Brasil, a gente ganhou um concurso na França e a gente abriu o escritório na França. Então, em 2008. Então, desde então, a gente faz essas idas e vindas entre França e Brasil, São Paulo e Paris. E alguns anos atrás a gente ganhou um outro concurso público, que daí fez com que a gente de fato tivesse um pouco mais de corpo para ter uma atividade mais sólida em Paris. E há 2 anos atrás, o Olivier, um dos meus sócios, foi para Paris para de fato colocar ali, porque o que a gente fazia? A gente fazia idas e vindas, não, loucos. A gente teve durante muitos anos, assim, só para a historinha que é divertida, a gente teve durante muitos anos um telefone, que é um telefone internet, que é uma linha que você toca, você liga lá para o número da França e ele tocava no Brasil. Então a gente atendia o French Telephone. Quando tocava o tal do French Telephone, alô, né, que daí você atendia. E muito louco, durante anos a gente fingia que a gente estava lá, entendeu? Tipo, liga o cliente, então, putz, eu queria encontrar vocês e tal, não sei o que, será que a gente pode uma reunião, a gente pode ser hoje? Nossa, hoje minha agenda tá lotada. Mas a gente consegue depois de amanhã, né, porque daí era o tempo de pegar o avião e ir pra lá. Quando de fato valia a pena a gente pegar o avião, óbvio, né? ninguém é tão louco assim. Reforminha, né? Não. Porque o nosso esquema de trabalho lá na França, que é diferente daqui do Brasil, aqui tem os concursos públicos, que daí são os concursos abertos, aqui no Brasil, né? Concursos abertos, etc. E tem o mercado privado, que é um pouco ali como a coisa funciona. E alguns concursos carta-convite, concursos públicos, carta-convite aqui no Brasil, mas que você também não é muito remunerado, e que daí você tem que torcer muito E que sempre chamam as mesmas pessoas também, né? Sempre chamam as mesmas pessoas, exatamente. Então esse é muito grosso modo, o mercado aqui no Brasil. E muito grosso modo, o mercado na França é um mercado essencialmente público. Então, como é que funciona? Tem gente que só vive disso, só desses concursos mesmo. Porque esses concursos, eles são remunerados. Então, você submete a tua... tem os sites oficiais, tipo Diário Oficial. Concurso para um equipamento público em tal cidade, não sei aonde. Então, o exercício é você mandar as suas referências, você monta um book com os documentos todos técnicos ali, você manda o teu book e os caras escolhem de 3 a 5 arquitetos para participar do concurso. E os concursos são remunerados. Então tem muita gente que de fato vive o escritório só em cima desses concursos remunerados.
não necessariamente ganhando concurso ou não, mas participando. E quem escolhe, na verdade, é uma equipe técnica da própria prefeitura que está organizando o concurso. Das cidades que estão, ou dos órgãos públicos que estão organizando o concurso. Não, é um outro formato, completamente diferente. E paga-se bem por esses... Paga-se, ok, você consegue de fato produzir uma história bacana. Você tem 2 meses, né? É super regradinho, você tem 2 meses para produzir o teu projeto, você entrega, confidencial, né? Você não tem ali as suas muito formatadinho, mas você consegue produzir legal. Mas é um projeto o quê? Preliminar, básico? Que nível de projeto que é? Ai, não, é um preliminar, não, calma, é um preliminar. É um preliminar conceitual, mas você precisa ter os teus engenheiros já envolvidos. Então, quando você submete a tua participação, você já tem o teu time, a tua equipe, que tem uma particularidade que é super interessante, que eu vou falar para vocês, que é a questão da engenharia de sustentabilidade. Isso foi uma história que a gente aprendeu lá atrás na escola, que para mim, então, quando a gente chegou aqui no Brasil, isso era absolutamente normal, você ter um engenheiro estrutural, um engenheiro de instalações, um engenheiro de sustentabilidade. Em grandes países da Europa, bom, sobretudo na França, onde a gente tem experiência, você não consegue ter a tua aprovação e você não consegue trabalhar se você não tiver também um engenheiro de sustentabilidade com você. Ao mesmo peso do cara da estrutura, assim, ao mesmo peso do cara das instalações. Então já é uma coisa incorporada. Uma coisa incorporada. Então, quando a gente chegou aqui, isso fazia tão parte já, isso não era um a mais, isso já fazia parte das nossas ferramentas de trabalho. Então, a questão da sustentabilidade para a gente sempre foi uma história muito, muito próxima. E o que é divertido não, que é triste, na verdade, é que 17 anos passaram e desde então, assim, são pouquíssimos os engenheiros que têm essa noção, né, um olhar um pouco mais transversal, que passa pelas disciplinas todas e cruzando pela sustentabilidade. São pouquíssimos. E eu acho isso tão antigo, gente, como assim? No mundo de hoje, em 2017, tudo que a gente está vivendo, todas as transformações climáticas e todos os questionamentos, né, em cima do meio ambiente, puxa vida, como é que a gente não incorporou isso ainda? E vocês, como arquitetos, conseguem implicar essa visão transversal? Então, já não tem esse papel do engenheiro? Super, lógico, super. Tem tido um retorno por não ter essa obrigatoriedade? Tem essa opção de você sugerir? A gente já coloca como parte integrante da nossa proposta. E com os anos, óbvio que a gente tem, né, a gente conhece um pouco os recursos. E tem alguns que estão começando, alguns engenheiros que estão começando aqui no Brasil a fazer isso, e eles conseguem ajudar a gente nos projetos. Porque daí a gente entra em questões de cálculos, etc., que daí a gente não sabe. A gente tem o bom senso daquilo que a gente imagina possível e a confirmação dos engenheiros desses alguns, que são escritórios estrangeiros. A gente já trabalhou com escritório alemão, a gente já trabalhou com gente querendo vir para o Brasil. Então, e daí também outra história diferente. A remuneração. Aqui no Brasil a gente ganha mais ou menos 1,8 se você negociar muito bem com o teu cliente, do valor total da obra, né, em honorários. Eu não sei se eu entro nessas histórias. Entra, tá. total. E, por exemplo... Não, é importante, porque antes ninguém tinha falado isso pra mim. Quando eu estava na escola. Né? A gente pode falar da reserva técnica depois também, se você quiser. Nossa, total, vamos. Então, essa história do 1,8, nossa, se você negocia muito bem com o teu cliente, assim, você é bom de negociação. E na Europa, por exemplo, por lei, é 6%. Então é mais de 3 vezes o valor dos honorários. Certo. Então a tua entrega é maior, o que você precisa de fato ali colocar na mesa é maior, você paga mais encargos, você tem, né, o salário dos arquitetos é tudo mais, obviamente, mais alto. Mas diz muito de como o Brasil
Então, a população aparente, gente. Tem isolamento acústico. Isso diz muito de como a nossa profissão é vista aqui no país. Diz muito, muito, muito. De ser um serviço anexo ali, necessário, mas anexo, não central na discussão, não central naquilo que se produz, e a distância entre o valor que a gente traz para o objeto, né, para o negócio, não gosto de usar essa palavra porque não é disso que a gente está falando, mas o valor mercantil que a gente traz para aquilo que a gente produz, o valor agregado, né, que a gente traz para aquilo que a gente produz, desenha, pensa, e como a gente é visto, e o que eles pagam para a gente. É muito louco essa diferença, é muito louco. Então, eu super levanto essa bandeira. Outro dia eu estava dando uma palestra com o Fernando Serapião, sei lá, que tinha saído de uma reunião e estava brava pra Bruna, tipo, pô, mas que sacanagem, gente, os caras sacaneiam, pô, tá brava. E não, eu e o Fernando, a gente praticamente assim, de boina, os militantes, porque de fato, né, o nosso valor, aquilo que a gente traz, as ideias que a gente traz, a nossa maneira transversal, né, porque eu acho que a grande história, o arquiteto é o cara que tem uma visão complexa. Essa é a nossa história. A gente consegue olhar para as coisas, entender as coisas e trazer soluções para as questões de maneira, porque é tudo complexo. A gente tem esse olhar. Esse é o nosso talento. E a gente precisa ser remunerado por isso, porque isso traz benefício para o cara que contrata a gente. E a relação não é direta. O que mais? Uma coisa, isso tem reflexo no tempo que você tem para projetar aqui, o tempo que você tem para projetar lá? Com certeza. Sempre ouvi falar, mas sempre ouvi confirmar que às vezes falam-se que lá um concurso ou até mesmo um projeto você tem que ter um tempo muito mais extenso para você ser um produto melhor, você pensar mais. Aqui às vezes os prazos são tão curtos, rápidos assim que também o valor está refletindo nisso. Né? Pra você ganhar a mesma história entre aqui e lá, você precisa ter muito mais projetos. Então isso é muito louco, porque daí é a máquina, né? Você precisa ter muito mais projeto, então você cuida dos seus projetos com um pouco menos de atenção né, a atenção que eles mereceriam, para você conseguir fechar suas contas, etc. Ao passo que na Europa a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo para olhar para os projetos, para cuidar deles. Essa mesma relação ocorre em São Paulo interior. São Paulo, interior, São Paulo interior também. Tem um volume enorme de projetos e não dá tanta atenção. Sim, porque o valor dos honorários não, com certeza. Pois é, não, com certeza, com certeza. Isso fala muito do nosso papel. E eu acho importante a gente ter consciência disso e a gente se colocar, né? A gente se colocar, a gente traz tanto benefício para, né, a gente de fato tem, né? Vamos valorizar, vamos se valorizar. Né? E isso que eu até puxei da reserva técnica, se for claro, vamos falar. Primeiro, o que vocês pensam sobre a reserva técnica aqui no Brasil e outra coisa, se existe alguma coisa parecida lá. Então, não existe reserva técnica lá. Por que tem reserva técnica aqui? Porque é uma maneira da gente ganhar um pouquinho mais, porque os nossos honorários são tão baixos, porque daí a qualidade arquitetônica também, né, o que se pede é inferior, mas isso é um outro problema. É uma maneira que você tem de ganhar um pouquinho mais. A gente, no começo, a gente achou isso muito esquisito. Daí chegou uma hora que a gente entendeu o porquê disso. Pô, é pra gente ganhar um pouquinho mais. Mas a gente não aplica e o que a gente faz a gente abre de maneira, aberta a história, porque isso é uma dinâmica do mercado de existir, então a gente abre isso para os nossos clientes. Legal, você quer que a gente faça as áreas comuns do teu prédio? Isso vai dar trabalho, a gente vai ter que ir atrás das peças, a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que ir atrás do tecido, do isso, daquilo, daquilo outro. Então a gente parte do princípio de todo o tempo que a gente gasta trabalhando precisa ser remunerado.
Então, isso é uma história. A gente faz assim, não sei o quanto as pessoas fazem dessa maneira. A gente abre, olha, então a gente vai aplicar uma porcentagem em cima daquilo que a gente escolhe, que a gente chama de planilha aberta. É uma maneira de deixar claro, não tem Mas escondido e não escondido. É assim, gente, é uma prática do mercado. E a proposta, no caso, vocês não fazem uma proposta de projeto antes de fazer essa prática da planilha aberta? Lógico, a gente nunca deixou de apresentar e de valorizar a proposta de projeto, porque isso é importantíssimo, né, dentro desse... A gente tem o valor da proposta de projeto, óbvio, para projetar, pronto, e a história da planilha aberta é um anexo àquilo. Tem muita gente que não faz, né, que faz, não, eu te faço projeto de grátis. Mas, gente, de grátis? Daí como é que... Ninguém acha que ninguém percebe. Como assim, né? Não, mas é um grande assunto esse da reserva técnica, né? Tem muita gente que A gente tenta perguntar para todo mundo que vem no curso, assim, para ter uma visão ampla, até porque eu tô no IAB como diretor lá, e a gente está organizando vai organizar ainda um debate sobre isso, porque eu acho que cara, a gente tem que debater, né? Tipo, eu sou extremamente contra esse princípio, mas ao mesmo tempo as pessoas não conversam, entendeu? Tipo, é um não dito, né? Tipo, fica aquela coisa, meu. Então, é melhor a gente conversar, ver o que dá pra fazer, enfim, eu acho que até hoje a gente tá tendo uma conversa até mais serena, né? Porque às vezes a gente até meio ríspido quando sai falando, reserva técnica e tal. Porque nesse momento de corrupção do país, as pessoas às vezes fazem escondido do cliente, não sei o quê. E daí você fala, bom, tá tudo errado, né? Então. Tudo errado. Tudo errado. Mas aquilo que eu falei, né, do conceito, você trabalha, você precisa ser remunerado por aquele trabalho. Isso é uma regra simples. Então é assim que a gente aplica. Tudo aquilo que vai me dar, eu falo para o cliente, tudo aquilo que vai me dar trabalho, vai pegar o meu tempo, etc., precisa ser remunerado. Então tem o valor de projeto, que é o projeto, e alguns detalhes. A gente até fala de alguns elementos especiais. Então, do tipo, a gente desenha um negócio super complicado, mas porque aquilo fez sentido dentro do projeto, nada de excessos, etc. Mas, de alguma maneira, aquilo fez sentido dentro do projeto. Eu sento com o cliente e falo, olha, cara, isso fez sentido, apresenta, você gosta disso, você não gosta, o que você acha, o que você não acha? Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, então sugiro que a gente faça uma história específica, uma cobrança específica em cima desse elemento especial, que a gente chama de elemento especial. É uma história que vai dar mais trabalho para desenvolver ali na rebimboca da parafuseta. E nunca aconteceu do cliente falar, então não quero. Isso não aconteceu, mas poderia. A gente abre a discussão, olha, apareceu essa ideia no meio do caminho, a gente gostou dessa ideia, o que você acha? Ela vai dar mais trabalho, então você escolhe. E é isso. Legal. Bom, então agora eu vou voltar um pouco pro prédio. Vamos voltar. Não, porque essas discussões são ótimas, né? Não, acho que a gente tá aqui para tudo, na verdade. Quem quiser também perguntar dessas outras coisas é legal. Acho que você falou uma coisa logo no começo, que é das referências que vocês tinham lá antes de vir para cá, que eram coisas que tipo inspiravam e que trouxeram. Uma é se vocês quais são essas referências de lá, né? Porque e depois você fala das referências daqui, que eu acho que é até legal ter essa dupla visão. E se vocês trabalharam lá também em escritórios de arquitetura antes de vir para cá? A gente nunca trabalhou antes. Eu nunca trabalhei em nenhum outro escritório que na Triptych. Se vocês quiserem me empregar, eu posso fazer meu estágio. É uma obra de arte em várias partes. Ela só existe pela coexistência das diversas partes. Não, e daí é erro de juventude, né? Porque ninguém consegue falar. Já ouvi. O que foi a última vez que eu achei um máximo? Striptease. Trip chique, muito. Mas é chique aí, né? Pelo menos. Super chique. Então a pessoa tem dificuldade em falar. Mas tudo bem.
Mas Já o costumam. nome é internacional, vocês deram Triptych Architecture, né? Ou É que é architecture, em que é em francês. francês, Boa. que veio de lá. Porque quando assim, a gente estava montando a história toda de lá. Então era na saída da escola, não sei o que, a gente se encontrava e montava a história toda. Imagina, não tinha noção que o povo não ia conseguir falar triptyque, não tinha noção que o povo não ia conseguir falar arquitetura, que tinha que falar arquitetura. Um nome flexível também, né? O nome. Ah, é? Jura? Mas e das referências que você falou lá? O que vocês tinham de arquitetura referência, lá? O que a gente tinha? Então, o que eu falei, na nossa escola, a gente, né, Belas Artes não é, a história não é em cima de um mestre. É em cima de várias histórias, várias possibilidades e, sobretudo, em cima do teste e da essência individual de cada um. Então, por exemplo, a gente tinha, não, foi nos anos 2000, então era a chegada em massa, né, dos holandeses, todos botando o mundo de cabeça para baixo. Então era Rem Koolhaas, botando o mundo de cabeça para baixo, RDV, né, esse do lado dos holandeses. Daí bom, a gente estava na França, então o Jean Nouvel, né, grande arquiteto francês, era a grande história. Era a grande história do momento, um cara que era. Não sei se vocês conhecem a história do Jean Nouvel. É magnânima. Ele só se veste de preto. Ele só se veste de preto. E ele, durante muitos anos, teve essa imersão dentro do preto, do escuro, do etc. Inclusive, ele trabalha. Agora ele já está mais velho, etc. Mas na época ele trabalhava à noite só. Então, essa inversão da história de ser um cara de outro, né, dentro de um outro universo, que é completamente, imagina, aqui no Brasil isso não funcionaria, Nossa, né? meu, que estranho, né? Bem estranho, bem estranho. E você vê a produção Por dele, isso. são essas grandes explosões, né, assim, nada é, né, não é que ele é dark, não é isso, mas mas ele é um cara que ele trabalhava à noite, ele trabalhava dentro de uma outra, né, imagina nos anos 80 e 90, né, que foi quando a gente estudou na faculdade. Ai, gente, falar essas coisas deve me chamar velha, né? Então, as nossas referências ali da época, os holandeses estavam muito presentes na nossa história, e daí os franceses, João Nouvel, daí tinha os outros, tinha um pedacinho de uma turma ali de modernista, mas que, na verdade, a França viveu um momento do modernismo que foi um momento muito traumático, que foi momento ali dos anos 60, 70, em que foi uma super construção em massa de novas cidades, de novos complexos habitacionais, etc, etc. Isso foi muito traumático, porque foi um exercício que deu ruim, no caso. Que é um pouco do exercício que a gente está vivendo hoje aqui, que é essa construção em massa de arquitetura clonada, Minha Casa Minha Vida. Sem inserção contextual, sem inserção, né, sem uma programação elaborada. Então, isso aconteceu lá atrás. Então, a questão do modernismo foi uma grande explosão. Vamos sair desse modernismo, vamos pensar outra maneira de produzir arquitetura, porque isso não funcionou. A gente está vivendo a detorização que a gente criou, a gente está vivendo na pele. E porque daí, com dinheiro europeu, cresceu, né, criaram cidades e cidades e cidades, né, que são as novas cidades, que eles chamam de Ville Nouvelle, e a ghettoização. Então, quando a gente vê imagens dos caras queimando o carro na rua, ou de vandalismo, não sei o que, são nesses subúrbios que foi a urgência de acolher as pessoas. Total como o que a gente vive aqui, no Brasil. Então, atenção, a gente está reproduzindo o que foi, só que assim, vamos olhar para o que aconteceu e vamos aprender com os erros para a gente não reproduzir. Não, e o pior é que aqui a gente, na mesma época, teve os mesmos erros. Na década de 70, 60, mesma coisa. Total.
Total. Então, a gente não aprendeu também, Que nem é com o- o exemplo daqui, nem com o exemplo de lá, nem com nenhum exemplo possível, né? Que foi o modernismo, né? O É. modernismo chegando Não, e o se próprio implantando BNH aqui aqui de lá. trás é esse exemplo. Total. É que aqui é um bairro estruturado, que, enfim, Um pouquinho menor, né? Também tem uma menor, questão a de escala. aqui, sim. Enfim, tem até uma questão urbanística mínima, que tem umas praças entre os prédios, né? Adoro mínima. É, mínima, né? Mas esse conjunto, hoje em dia a gente visitou o Sapê agora, por exemplo, que é uma reurbanização da base urbana. A gente foi no Corruíras, a gente foi em outros, que foi dessa gestão da Elizabeth França, que fez alguns edifícios que incorporavam uso misto também junto e tal. E você vê que todos são gradeados, entendeu? Essa situação aqui, ela seria gradeada se fosse hoje em dia, Sim, entendeu? lógico. Acho que na época a gente vivia até um momento meio áureo da arquitetura que Sim. ainda olhavam o lado da arquitetura e a cidade, né? O nosso movimento moderno aqui é muito importante mais por causa disso, né? Sim. Também. Sim. E, Uma coisa importante que a gente sempre tenta colocar na nossa arquitetura, voltando já, pegando esse teu gancho para entrar dentro do prédio de novo, tá fugindo do prédio. é a história da nossa relação com a cidade. A gente tenta, em todos os nossos projetos, não gradear, não murar, ceder um pedaço dos lotes para o entorno. Por exemplo, aqui a gente não tem, a gente só tem um portão que é aqui, né, que é só para de fato a entrada para o controle do privado e do público. Mas em outros exercícios, tenho certeza que o cara teria colocado ali uma grade ali na frente. Uhum. E conseguiram respeito, uma solução para exatamente, o cuidar com a solução. Tá ali, não, cara, não é pra você vir aqui pisar e tal, vamos fazer isso ficar bonito, é o teu espaço também, né? O espaço da nossa cidade, com certeza. Então tem aqui a gente fez isso, lá em cima também, é um pouquinho mais difícil, porque lá em cima tem loja e tal, e estacionamento, mas super funciona. A primeira vez que a gente fez isso foi no Fidalguinha, né, aqui atrás, no 7D7, e que daí foi uma negociação com o cliente e ele queria o muro. Ele falou, tá bom, então pode ser de vidro? Então a gente trouxe o muro para trás e colocou ele de vidro atrás. Que não teve como fugir, daí questões do condomínio e tal, mas isso é uma história que tá, aos pouquinhos a gente vai plantando as sementinhas e fazendo o caminho. Uhum. Mas, Lá em cima é mais permanente mesmo, né? sim, é porque é mais urbano, né? É mais urbano, é totalmente conectado com a cidade. Aqui já é um outro contexto, né? Casas menores, é mais residencial, de fato mesmo. Lá em cima é urbano. Então é a gente colocar isso em relação, e eu acho que é um pouco a cara desse prédio, né? Do liso, do rugoso, né? Do natural e do mineral. E a estrutura do prédio, falando umas coisas mais alguns pontos mais técnicos, assim, ela é uma estrutura de concreto, tipo, integralmente, assim, vigas e a não ser a estrutura das passarelas. Das passarelas, sim. Até porque a gente não conseguiria. Sim, não, o mais simples do mais simples, pilar viga, concreto, simplesmente. Uhum. E esse muro de gabião aqui, aqui ele transpassa, mas ele tem a função de gabião mesmo, de contenção de terra? Ele tem função de gabião de contenção de terra, ele tem uma compensação também, porque ele não consegue trabalhar sozinho. E lá embaixo, né, são dois grandes. Uhum. E para a unidade da história, um deles é só um material. Estético, tá. É só É um o que material. vem atrás para esse que Pra sai da rampa. garagem, né? Pra rampa. Porque tinha consequência que a gente não conseguiu viabilizar. Daí são aquelas histórias, né, das batalhas. É. Tudo bem, não vai dar pra gente fazer, porque senão as espessuras, os tamanhos e escolher as batalhas. É. Não dá pra gente ter tudo. vegetal,
Então, os projetos que vocês têm com essa questão, por exemplo, de trabalhar a arte, elementos vegetais, as composições das texturas, eu queria saber como que nasce esse tipo de projeto, essa conceituação. O vegetal, ele está dentro dos nossos projetos como uma ferramenta. Ele está sempre nos nossos projetos. O vegetal não quando eu falo vegetal, é a questão da natureza. Então, a água, o verde, etc. Ele está sempre nos nossos projetos. A gente, por mais que isso aqui possa parecer muito, muito seco, a gente sempre tem a naturalização, a gente chama de naturalização da arquitetura. A gente sempre traz uma camada de natural por cima das nossas arquiteturas, para deixá-las mais sensoriais. Então, na verdade, esse é um movimento de fato que existe aqui no Brasil, os materiais, a verdade dos materiais, mas a gente tenta trazer, além da verdade dos materiais, a verdade da natureza do material. A gente está muito envolvido com madeira agora, construção em madeira, mas construção em altura em madeira. O mundo está vivendo, a gente entende que o mundo está vivendo uma mudança, primeiro uma mudança de consciência e uma mudança de matriz. Essa mudança de matriz já está se instalando em outros países por aí afora, que é a mudança que a gente teve no início do século passado, a passagem ali da metálica para o concreto, e da mesma maneira que a gente teve lá atrás, da passagem da madeira para a metálica quando a gente começou a subir. Então lá atrás a gente não sabia como subir com madeira, então a gente começou a subir com metálica, depois a chegada do concreto, e agora a volta, a chegada com tecnologia, porque a questão é tecnologia, só funciona através da tecnologia. Então a gente está muito envolvido nesse movimento. A gente vai fazer um prédio aqui, justamente aqui na vila, de 12 andares de madeira. Vai ser a primeira vez no Brasil que vai acontecer. A gente já fez um na França, que foi da INPI, Instituto Nacional de Patente Industrial, 5 andares. Durante um tempo foi o mais alto da Europa. Que assim, nossa, 5 andares, que loucura! Hoje a gente já consegue, tem um que está saindo agora no Canadá com 20 andares, por exemplo. E é isso, daí eu posso passar horas falando dessa aventura da madeira, porque de fato é apaixonante. Você parte do princípio que você constrói você tem todo esse movimento maluco da construção do prédio e ele nasce neutralizado em carbono. Não é bárbaro isso? Como? Porque a madeira, quando você tira ela da floresta, ela traz consigo que eles chamam de sequestro de carbono. A madeira ela já é um sequestro de carbono. Você tirando ela da floresta, ela passou anos e anos e anos capturando o gás carbônico e solidificando o gás carbônico, que é a seiva, que é a madeira. Então, é um sequestro de carbono. Mas afeta na parte, porque o problema da madeira é que precisamos de mantenimento. Então, não, se você proteger ela, você tem que proteger a madeira. Sim, e você está mantendo ano após ano, então não necessariamente. O que você precisa é proteger a tua madeira. Você não pode deixá-la exposta. Por exemplo, esse exercício aqui de deixar um pilar exposto ao sol e intempéries, etc., é um exercício um pouquinho mais complicado com a madeira. Mas a tecnologia está em desenvolvimento para resolver essa questão. Mas você protegendo a tua madeira, você não tem mais manutenção. Isso é justamente, a mudança de matriz passa também por questões culturais, de você entender, de você mudar um pouco ali a maneira de olhar para o material, repensar os conceitos que você achou que fossem verdade e reentendê-los, porque eles não são mais como aquilo que a gente imaginava. E essa é uma das soluções, que se for pensar, gente, em 2080, a gente não tem mais como, que é daqui a pouco, gente, 2080 vai ter 60 anos, é uma geração, completona. A gente não tem mais acesso a minerais para construção, por exemplo. Então a gente precisa, é urgente que a gente pense em alternativas.
O alumínio, daqui a muito pouco tempo a gente não tem mais acesso a alumínio novo. É só reciclagem. E a gente sabe que a reciclagem do alumínio, ela vai transformando a composição do material e ele perde de eficiência, etc. A gente consegue trabalhar com a reciclagem disso. Mas pronto, até quando? Então é muito em breve. O alumínio é tipo 2030, assim, é uma loucura. É uma loucura. Esses dados, eles são alarmantes e a gente não está atento a isso. Bom, a gente tem tanta coisa para estar atento, mas de fato é um assunto muito querido para a gente. A questão do meio ambiente e como nós, como arquitetos, podemos atuar, né, como responsáveis e como consciência, e com consciência, como é que a gente pode atuar. Mas isso tudo, por exemplo, da madeira ou do avião ou do concreto, você falou da sustentabilidade, tudo, como que é trabalhar na cidade com a madeira ou essa questão de transporte, custo, benefícios, essa relação toda assim do uso, da escolha do material, né? Sim. Como que é essa equação? É uma relação, não sei, da madeira, né? Como que é? É muito importante você sempre, né, a gente olha a coisa assim, a origem dos materiais, da onde eles vêm, como é que eles vêm, como é que eles chegam, vamos fazer um prédio X. Bom, você passa por 1000 questões ali, de entender o teu vidro, quanto de vidro você quer, quanto da tua fachada você quer aberta, ou ventilado, etc, etc. E a qualidade, então vamos ver, né, a qualidade do material mesmo, sem falar de projeto. Pô, tem ali um vidro que vem da China, que tem tal característica, um vidro que vem daqui mais pertinho, que tem uma característica que não é a mesma, que não é tão eficiente, ou que não é... A gente vai escolher esse aqui, na Triptych. A gente vai escolher aquele que tem uma pegada menor de carbono, aquele que tem uma eficiência, não é a mesma eficiência do chinês, mas a conta não fecha. Porque a mesma eficiência do chinês, ele poluiu tanto, ele foi tão nocivo para ser produzido, que a conta não fecha, que é uma conta falsa. A gente está se enganando. Ai não, mas é que o marketing vai ser muito feio, muito coisa. Não, a gente não quer saber, a gente prefere escolher aquilo que de fato é mais responsável. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Né? Se a gente não se posicionar... Até questões de reuso, né? Que às vezes... Nossa, reuso de água, alguma coisa, mas ao mesmo tempo, durante o tempo, você perde esse dinheiro, ou como que é o cliente, se é a favor ou não sei. Né? O cliente sempre vai... mas o cliente, óbvio, vai olhar para o bolso dele, vai olhar para outras questões. Então, é o teu papel como profissional de assessorá-lo, de trazer uma nova visão. E sempre mostrando aquilo que ele quer ouvir. Que é, como é que a gente compensa... Olha que legal, tem uma visita. A gente visita. Bom dia. Bom dia, tudo bom? É você criar os teus argumentos, né? Tudo a gente precisa criar os nossos argumentos, né? Todas as apresentações e todas as... Né, aquilo que a gente quer falar não é necessariamente aquilo que o cara quer ouvir. Então a gente precisa achar uma maneira para ele ouvir aquilo que a gente quer falar. Né? Eu queria perguntar se por das construtoras, existe alguma construtora que é mais focada nessa área de sustentabilidade, construtora brasileira, nessa área de madeira, que vai fazer o que existe? Ainda não. É justamente todo o mercado que está se formatando com essa nova matriz. Ou no caso, só a ITA construtora, mas daí ela executa só a estrutura, ela não faz a empreitada inteira da obra, que é a construtora do Hélio Olga, né? Exatamente. Mas daí faz menor, que daí são escalas diferentes. Casa, etc. Faz algumas obras em clubes, não sei o quê. Inclusive ele fez uma experiência super legal com a Cris Xavier, que a gente visitou a O2 Filmes, que é projeto dela, a gente foi com o curso lá. Eles fizeram uma experiência
a Cris e o Hélio com uma vila que chama Vila Taguaí, vocês depois podem buscar na internet, que é bem interessante, que eles produziram todas as peças em elementos pré-fabricados de madeira e eles empreitaram a vila. Então eles tinham o terreno, então eles construíram tudo e revenderam e tal. Foi uma experiência dessa de uma construtora, mas daí foi uma coisa muito particular e quase que um laboratório, entendeu? Bem interessante. As casas são super legais, super bem construídas. E tem um pouco de concreto armado, óbvio, sempre tem na fundação, enfim, as coisas, mas todos os painéis verticais, é tudo em madeira, uns encaixes super bonitos, assim, vale a pena dar uma pesquisada depois. Da vinda de lá para cá, você teve vários não só, você falou da vegetação, como é que foi a tecnologia, né? Essa da tecnologia, de conhecer daqui para lá, e como é que vocês aplicam? A gente teve que aprender um monte de coisa de novo. Foi muito maluco. A gente aprendeu de uma maneira como fazer. Não, total. O concreto, né, a potência do concreto na Europa, a mão de obra. Aqui no Brasil a gente tem essa história da mão de obra ser muito barata. Então o cara colocar um tijolinho em cima do outro tijolinho em cima do outro tijolinho não custa, né, bem põe o cara lá e tal. E aí são as questões sociais e a conversa é grande aí. Mas então a gente teve que reaprender a nossa maneira de construir. Super divertido isso. É engraçado. E de tecnologia, de ferramenta para projetar, programas, essas coisas que vocês usam, o que usa lá, usa aqui também? Sim, a mesma história. A gente optou pelo AutoCAD Revit e é isso, e daí 3D Studio, etc. Não, é as mesmas ferramentas de projeto. Sim. Até porque a gente tem turma que trabalha lá e a turma que trabalha aqui, e o escritório aqui é maior do que o escritório lá. Então a gente produz muito projeto de lá aqui. Então a gente tem esse intercâmbio. E o que é super divertido é que, por exemplo, para concurso, a gente tem um período a mais. Porque a gente tá tem na frente. Olha que máximo. Então a gente tem algumas horas a mais. Então tem essa troca desse intercâmbio de... Né, o cara fecha o arquivo, tá lá no Drive. Já começa a equipe da França a fazer. Já vai lá a equipe da França no dia seguinte e já pega o arquivo de novo. Boa. E a gente tem, né, um período de sobreposição, sobretudo essa época do ano que é um saco, são 5 horas. E daí a gente tem um período de sobreposição. Que daí a gente tem uma câmera no escritório de lá e uma câmera no escritório daqui, com uma televisão, e a gente se vê. Fica ali live, a turma de lá e a turma daqui, num pedacinho. Legal. A Bia queria fazer uma pergunta. Você comentou dessa necessidade de desenvolvimento de sustentabilidade, mas no desenvolvimento dos materiais e no diálogo. Qual seria a função do engenheiro de sustentabilidade na França, propriamente dita? Qual é o papel dele? O papel dele, eu acho que, assim, falando muito resumidamente, é pensar no edifício mais eficiente possível. Eficiente em todos os sentidos, no sentido térmico, acústico, escolha de materiais, disposições, né, alguns artifícios e artimanhas projetuais também de desenvolvimento, e daí cálculos. Por exemplo, a gente fez um prédio no Rio de Janeiro que a gente entregou ano passado, que é o RB12, que é um prédio a energia positiva. Isso quer dizer, ele gasta menos energia do que aquilo que ele produz. Não necessariamente porque ele produz muito, mas porque ele é muito eficiente. Então a gente tem onde a gente produz no RB12, a gente produz nas Empenas, porque Rio de Janeiro é no centro, são aquela configuração, né, de prédios coladinhos. E esse nosso prédio ele era mais alto do que os vizinhos. Então a gente tem 2 Empenas gigantes. Então a gente descascou porque foi um retrofit. A gente pegou esse prédio, deixou ele no esqueleto e repreencheu o esqueleto. Então as fachadas laterais do prédio são de placa fotovoltaica. Então a gente, né, com o Soltuf,
A gente produz, né, relativamente ok, porque Rio de Janeiro, calor, o prédio de fato está muito bem orientado para isso. Então são esses exercícios que o engenheiro acompanha a gente a pensar e a trazer soluções. A gente fez que foi com os engenheiros, esses caras foram ingleses. A gente fez um exercício de um mapa de calor na fachada, eu até convido vocês depois para vocês verem no nosso site, um mapa de calor na fachada, e esse mapa de calor a gente desenhou os nossos brises. Então, você olhando e fala, nossa, que maluco, eles fizeram um exercício formal ali de desenhar com o seu pincel. Não, a questão não foi essa. Foi a resultante do mapa de calor da fachada e como a gente tinha que proteger aquilo. Então, os brises os sombreamentos, eles são todos diferentes. As nossas ferramentas, elas são todas diferentes. Tem um trabalho do cão, pode imaginar, tudo diferente, 22 andares diferentes. Mas a gente aprendeu um monte com isso. A questão da tecnologia junto com o projeto. Respondido? E... Bom, acho que... Vocês têm mais alguma pergunta, não? Porque a gente pode dar uma volta também fazendo perguntas, porque a gente tem a chave... vai. Agora começou a falar sobre o tempo dos projetos lá na Europa, o tempo de você criar. Quanto tempo demorou para você? Esse projeto foi particularmente cumprido. 2010, 2016 está aqui, né? Particularmente cumprido. Mas é questões que não são questões de projeto, são questões que vão além da gente. Questões do cliente, do contexto econômico, mas ele foi particularmente cumprido. Mas daí também vocês vão entender, porque tem tanto, e a gente falava, né? A gente não aguentava mais, porque vocês vão ver, tanto detalhe, redetalhe, canto, recanto, tudo um pedaço diferente do outro. A gente nunca mais vai fazer um projeto do gênero aqui no Brasil. Não dá, a gente é louco, não dá. Imagina. São todos eles diferentes, gente. É uma loucura. Mas vamos lá passear para vocês verem. Vamos, deixa eu só fazer mais uma pergunta, então. Sim, lógico. Esse trabalho com as árvores, né? Bom, as árvores constroem esse monte de prédio e tal. Esse aqui, na verdade, ele aí é uma visão particular. Tá? Esse aqui, como o projeto é de 2010, eu acho que ele tem uma liberdade maior do que os projetos recentes das árvores. Eu não sei se você concorda comigo, ou se, enfim. Eu acho que as árvores, com o tempo, ela começou a cair numa malha de uma incorporadora e de uma coisa mais convencional, embora ainda contrate arquitetos para fazer o projeto. Os primeiros projetos das árvores, eu sinto que eles tinham uma exploração e uma coisa de investigação muito maior, e que era isso que na verdade era o chamariz para vender, né? E que hoje eu acho que continua, mas ele deu um passinho para trás. Eu acho que talvez até no quesito econômico do país, enfim, não sei qual que é o contexto. Sim. Mas como é que é esse trabalho conjunto, assim, de tipo, a gente vai propor aqui um muro de gabião, nossa, mas que a questão no fundo das batalhas que a gente está falando. Sim. Quando a gente está falando das batalhas, é porque a Carol e a gente está conversando lá embaixo, aquela coisa de é tudo uma grande negociação, né? Então você tem que saber o que você quer ganhar e o que você pode perder, que não vai prejudicar, no fundo, o seu conceito maior do projeto, né? E que daí a gente está falando dessa questão das batalhas. Então, o quanto as árvores batalha também, tipo, né, com vocês, assim, porque ela depende do desenho do arquiteto para vender, mas ao mesmo tempo, né, ela fica quase um paradoxo, assim, né, tem que fechar a planilha, tem que fechar os gastos. Como é que é isso? Assim, é um processo a quatro mãos, com certeza. Com certeza, porque eles de fato são, a arquitetura faz parte ali do DNA deles. Então é uma conversa em cima da arquitetura, da qualidade do projeto. São raros, eu tenho poucos clientes aqui no Brasil que de fato pensam dessa maneira. Mas daí, para que isso funcione, precisa entrar dentro da economia. Para entrar dentro da economia, a gente precisa chegar
um acordo ali em relação às prioridades e ao que dá para fazer ou não. Mas é um trabalho a quatro mãos. É um trabalho a quatro mãos. E não são todas. Não são todas não são todas. Outro dia me aconteceu um negócio, mas eu fiquei tão brava. Outro dia agora, não vou falar quem, como, porque aonde, mas uma incorporadora chamou a gente para fazer uma história, e daí, gente, a gente precisa pagar conta, né? Precisa botar o trabalho na rua, precisa... a gente, né, orienta também, as pessoas não vêm procurar a gente porque eles sabem também, né, o que a gente tem para dar. Então não adianta querer dar me pedir um negócio que eu não tenho para dar. Então, os nossos clientes muitas vezes são pessoas alinhadas com a nossa maneira de pensar. Mas esse aí, no caso, não muito. Então, ele veio me pedir uma história. E, pô, mas não posso fazer? Não pode. E se a gente fizesse assado? Não, também não. É assim? Não, também não. Eu falei, gente, mas então o que você quer de mim? Assim, chegou uma hora, eu falei, o que você quer de mim? O que eu, né? Eu falei, eu quero a tua assinatura. Eu falei, oi? Imagina a minha cara. Imagina a minha cara. Eu falei, gente, a gente não está falando de assinatura de não assinatura. A gente está falando da casa das pessoas. As pessoas vão morar aqui dentro. As pessoas vão viver, elas vão ter filho, elas vão ter a vida delas ali dentro. Oi? Do que você está falando? De moda, assinar Leblon, assinar Paninho de Prata, assinar tudo, só vai assinando, né? Então é uma coisa muito... Não, e como se parece que não leva a sério o trabalho, né? Não, parece que se vocês assinassem, enfim, é muito mais complexo, né? Lógico. Mas aí o que você falou? Não, daí foi uma puta briga, óbvio, né, gente? Imagina. A gente tá falando de pessoas, a gente não tá falando de... né? A gente tá falando de pessoas. Não, mas assim, uns absurdos, daí chega uma hora, daí eu falei, então tá. Então o que eu vou fazer? Isso internamente na minha cabecinha, pessoal. Falei, então eu vou fazer um exercício e eu vou aprender com isso, porque eu tenho que aprender com, né, essa história chegou na minha vida, o que eu vou aprender com isso? Então eu vou aprender a fazer o projeto mais racional possível. Então tem sido, esses últimos meses, com esse cliente, um exercício de racionalidade. Como é que eu posso ser a mais racional, a mais eficiente, o melhor projeto dentro da racionalidade. O projeto está ficando... Não pode filmar, né? Mas assim, é um exercício em cima da racionalidade. Como é que eu posso fazer para fazer o melhor possível dentro do racional, dentro do elemento mínimo. Prazer, já não tem... Então, mas tem sido um exercício. E a gente tem falado muito. Daí chega o arquiteta, né, do projeto no escritório. Não, vamos lá. Concentra, racionalidade. Como é que a gente pode aprender com isso? O que a gente consegue? O exercício da menor janela possível. O exercício do menor formato possível. O exercício da multiplicação do... E a gente tem aprendido com isso. É engraçado, pelo menos alguma coisa a gente tem que aprender. Então a gente tem aprendido com esse exercício do... Mandaram uma pergunta pela internet. Estou me sentindo um programa do Faustão aqui. Chegou no internauta. Não está perguntando quem que é o cliente, né? Não. Tem uma galera reclamando que o som tá baixo aqui. Desculpa aí, mas enfim. Mas pergunta assim, como é o relacionamento do escritório com as incorporadoras? Isso meio que a gente já pegou, mas você pode falar. E a visão que vocês do escritório têm em relação do mercado imobiliário e das empresas de arquitetura no Brasil atualmente? A Rebeca Carvalho, né? Rebeca Carvalho, lá de... Esqueci a pergunta, o que era? Oi, tudo bem? Estou curioso, estou vendo a turma da arquitetura, né? Se você quiser descer aqui, está convidado. Você é morador? Você é o síndico, não? Se você quiser
quiser vir aqui contar a tua experiência de morar nesse prédio. Desce aqui. Eu tô de chinelo. Tá tudo bem, tá todo mundo. A gente tá desarrumado aqui. Mas você pode ficar em cima se você Desce, quiser. desce. Então eu conto aqui de cima mesmo. Ótimo, ótimo. Que andar você mora? Eu moro aqui, na outra casa, aqui no térreo. Ah. É legal. Ah, é super legal, você tem um terraço gostoso, né? Do lado de lá. Pra lá, Eu fiquei sem sol, na verdade, mas alguém fica sem sol, né? Entendi. Você ficou sem sol. Pô, mas você deve ter ganho alguma outra coisa, não? Não, super legal. Fiquei sol porque não tem. Mas super assim, eu acho que. Vocês que desenharam, né? É. Tique, né? É. Eu acho que é bem assim, curioso o lugar, porque não tem nada que é igual, sabe? Você for uma jornada, é sempre um ângulo diferente. Vocês são do ramo, você deve estar estudando isso. Então, cada apartamento tem um desenho. Parece igual, mas não é muito igual, é bem diferente. E tem esse fato de ser assim, né? O terreno, você está essa coisa inclinada, né? Meu filho pequenininho veio aqui, onde que é o -3, pai? Nós profundezas, não? -3 é o terra. Tem duas entradas, né? Mas o que vocês estão pensando? O que vocês estão discutindo? Vocês estão discutindo Falando do Tudo. prédio. É, de tudo. Falando do prédio, da Qual foi a sua arquitetura. decisão de comprar? Você já Não, eu não comprei, estou alugando. por morar aqui, né? Você tem outras opções no mercado, por vir aqui, ter escolhido, e você botou no papel. Tem vários fatores externos, mas acho que aqui tá, acho que é o tamanho ideal do que eu precisava, com lugar do bairro, com o fato de ter o meu apartamento é o que tem um mezanino, sabe? Então me interessa que tem um pé direito legal alto, assim, que tem 2 ambientes, tem terraço, que é importante, acho que o esforço foi que todo mundo tivesse terraço, né? Espaço aberto, um jardim bacana, silêncio, que é um lugar silencioso, apesar de não parecer silencioso. Acho que é isso. Sim. E foi difícil você escolher qual apartamento você queria, partindo do princípio que são todos diferentes? Então, me apresentaram 2 só, esse e um do 6º andar. Entendi. E aí eu achei mais legal morar no térreo. Sim. Também porque esse do térreo tem esses dois ambientes, né? E acho que é isso. Legal. Há quanto tempo você mora aqui? Quase 4 meses. 4 meses. Ah, é verdade, acabou de entregar, né? Então, eu cheguei, tá vazio ainda. Eu até vim aqui porque eu vi que tinha um movimento, falei, nossa, que movimento, deixa eu lá ver o que tem. Tem um terço, nem isso, né? No menos de um terço, né? O zelador falou que são 14 pessoas que estão alugando, que estão morando aí. Já tem 14? 14 apartamentos, né? Então tá indo bem. Quando eu cheguei, devia ter uns 8. As garagens são pequenas, assim. Esses carros maiores estão apertados. Porque é difícil, a garagem foi difícil fazer. fazer. Porque não tem jeito. Tem 3 estações de metrô ao redor. Tem É bom, né? várias Perto de estações, transporte público, né? Verdade. Sim. Qual é o seu nome? Christian. Cristian. É um ambiente bem diferente, bem legal, acho. Tem nós vamos ver muito assim, essa irregularidade, né? Nas lugares que você visita, né? Bem diferente. Inclusive essas partes metálicas, né? Bem curioso de ver isso. Deu um trabalho danado pra fazer isso aí. Imagina. Isso aqui é tailor-made, né? Isso é tailor-made, total. Tem que desenhar o ângulo aqui. Exatamente. Mas que legal, obrigada. Legal. Valeu aí, Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau.
Vamos passear no prédio? Vamos.